Quem não estiver com a Bíblia, está ali. Versículo 13. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então aqui o salmista Davi nos diz que desde o ventre, mesmo antes de nós conhecermos os nossos filhos, Deus não somente já os conhecia, como também já havia planejado todos os seus dias e registrado cada um deles no seu livro. Amém? Isso quer nos dizer que Deus tem propósitos na vida dos nossos filhos. E nós somos o canal para que esses propósitos se cumpram. Nós temos a responsabilidade de manter os nossos filhos no caminho do Senhor, para que todos esses planos de Deus sejam concretizados na vida dos nossos filhos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, grandeza e perfeição, nos deixou um manual para que possamos cumprir essa responsabilidade com excelência. E esse manual é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E quando eu era do mundo, irmãos, eu tive os meus filhos, eu não era convertida ainda. E quando acontecia alguma coisa que eu não sabia lidar, eu sempre brincava, falava, oh meu Deus, bem que podia ter nascido com um manual de instruções, né? Ficava bem mais fácil. E mal sabia eu que todos nós nascemos com esse manual, que está tudo na palavra, nos ensinando tudo, todas as nossas aflições, todas as nossas dúvidas, está na palavra, dizendo como a gente tem que lidar com todos esses problemas no dia a dia, inclusive educar os nossos filhos. Então, o que temos que fazer? Além dos cuidados básicos, né, que uma criança necessita, a gente tem que educá-los e discipliná-los com autoridade e amor. E nós vamos aprender isso na palavra do Senhor. Porque a palavra é um livro completo, como eu já tinha dito. Então vamos começar falando sobre a falta de autoridade. Nos dias de hoje, irmãos, é o que mais a gente tem enfrentado com as crianças, né? Com os jovens e com os adolescentes. A falta de autoridade. Hoje em dia, muitos pais não têm autoridade com seus filhos. Infelizmente, são eles que ditam as ordens na casa. O que os pais devem fazer, o que os pais devem comprar, o que os pais devem assistir. E isso é muito complicado, irmãos, porque os nossos filhos, eles não nascem sabendo. Nós é que temos que ensiná-los, nós é que temos que mostrar os limites para eles, porque eles não nascem sabendo os limites. Então, nós temos essa responsabilidade. E a Bíblia nos mostra um exemplo de falta de autoridade e a sua consequência, que é com os filhos de Eli. Eli era um sacerdote no templo do Senhor, o qual Ana lhe confiou a criação de seu filho Samuel, o profeta. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Traz um pouquinho de água para mim, por favor. Que pecavam contra o Senhor, desprezando as ofertas que o povo trazia e tendo relações com as mulheres que prestavam serviço na entrada do tabernáculo. E a consequência para esses pecados foi a morte dos 2 filhos de Eli e de Eli também. Então, a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 2, 23 ao 24. 23. Então Eli disse para seus filhos, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo tem ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Nesses 2 versículos, irmãos, fica muito claro a falta de autoridade de Eli para com seus filhos. Porque perante tamanho pecado, a reação que ele teve foi isso. Parem com isso, meus filhos.
ao meu ver, lá atrás, né? Que se chegou a esse pé é porque a coisa vinha vindo difícil, né? Vinha vindo tudo errado. Então, irmãos, essa frase, parem com isso, é uma das frases que a gente mais escuta hoje em dia. Às vezes a gente recebe uma visita em casa que leva filhos e a criança põe a casa da gente abaixo, mexe em tudo, tira tudo do lugar, responde, fala alto, não deixa os pais conversarem. É a única coisa que a mãe faz, o pai, para com isso, meu filho, vem aqui. Gente, vocês acham que a criança vai obedecer? Não vai. A gente tem que ter pulso firme, a gente tem que ter autoridade com os filhos da gente e dar educação para eles, porque eles não sabem que o que eles estão fazendo é errado. Nós é que temos que ensiná-los, amém? Então os pais, muitas vezes, eles confundem falta de autoridade com amor. Os pais hoje em dia, eles acham que repreender, disciplinar seus filhos, eles não estão amando os seus filhos. Porque muitos mães e pais trabalham fora, ficam às vezes o dia inteiro longe dos filhos, pela dificuldade da vida. A gente tem que trabalhar hoje em dia e essa falta da presença a gente quer suprir com presentes, com eu fiquei o dia inteiro longe do meu filho, agora que eu estou com ele eu vou brigar com ele, eu vou bater nele, eu vou castigar ele. Vai, irmãos, porque é o seu papel. Você vai fazer isso com autoridade e amor, para que eles entendam que eles têm um referencial na vida deles. Eles têm pai e mães que eles podem confiar, que eles podem olhar e falar assim, na hora da dificuldade, eu vou correr para o colo do meu pai, eu vou correr para o colo da minha mãe. Porque muitas vezes hoje em dia as crianças, na hora do aperto, não sabem para onde correr. Porque além de ficarem com outras pessoas durante o dia, por exigência da vida, aí não é culpa nossa, quando estão com os pais, parece que estão com os irmãos, os tios, os avós, e não pode, irmãos, não pode. Nós somos o referencial na vida deles. Aleluia. Então a palavra de Deus nos mostra que nós temos sim que ter autoridade com os nossos filhos. Diz lá em Provérbios 23, do 13 ao 14: não deixe de corrigir a criança, o castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura, ou seja, da morte, ou seja, do inferno. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, como é importante a correção e a disciplina dos nossos filhos. Tão importante a ponto da sentença ser a morte ou a vida dos nossos filhos. E aqui na nossa igreja na visão, a gente aprende todas as semanas que não existe somente a morte física, mas sim a espiritual, que nos leva à miséria, à tristeza, ao sofrimento, à insatisfação, ao pecado. E nós não queremos isso para os nossos filhos, amém, irmãos? Amém, Deus. Então, como que a gente livra os nossos filhos da sentença da morte e colocamos eles no caminho da vida? Disciplinando-os com autoridade e amor. Aí vocês me perguntam, como ter autoridade e amor ao mesmo tempo? É simples, irmãos. Nós temos que dar o exemplo. Desde muito cedo, nossos filhos nos imitam em tudo. Nos imitam no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Eles querem se parecer conosco. Nós somos o referencial para eles, como eu já disse. Então, se nós corrigimos nossos filhos somente com gritos, como que a gente pode exigir que eles não gritem? Se nós falamos palavrões, como exigir que eles não falem? Se nós reclamamos de tudo o tempo todo, falamos mal da vida dos outros, como que nós vamos falar para os nossos filhos não fazerem isso?
Se batemos neles por qualquer motivo e sem explicação, como não querer que se tornem agressivos em casa ou na escola? Aí eu abro parênteses, irmãos. Eu não sou contra bater em criança, porque a Bíblia nos diz que se for necessário, nós temos que usar a vara. Mas nós temos que ter sabedoria para bater em nossos filhos. O fruto do Espírito para bater em nossos filhos. Quando eles estiverem apanhando, vocês têm que ajoelhar na altura deles, conforme a idade que eles tiverem, e explicar para eles: olha, filho, você está apanhando hoje porque você fez isso e aquilo. E eu já tinha avisado você que não era para você fazer isso, mas você fez. Eu não queria bater em você, mas eu vou ser obrigada a fazer isso. Aí vocês batem no seu filho com amor, com autoridade e amor. Assim eles vão saber o porquê eles estão apanhando. Porque, irmãos, ficar dando tapa na criança por qualquer coisa, chega uma hora que eles não vão nem ter medo do seu tapa. Eles apanham por qualquer coisa. Eles não estão nem aí mais. Ainda mais se for esse tapinha das mães, né? Tapinha de mãe não dói normalmente. É só de pai que dói, né? Aí piorou. Aí que eles não vão, vocês não vão conseguir ter autoridade com eles nunca. Então eu sou a favor, sim, de usar o chinelo, de usar a cinta, mas com sabedoria, autoridade e amor. Nossos filhos, irmãos, eles são muito inteligentes. Eles nos observam o dia inteiro. Eles nos testam, eles fazem milhares de perguntas e eles estão ligados. A gente pensa, às vezes a gente está conversando com alguém assim, e a criança está brincando ali do teu lado e você acha que ela não está nem aí. De repente, eles soltam uma bomba. Porque escutaram o que a gente falou, receberam da maneira que eles entendem e está falando besteira. Porque muitas vezes não foi aquilo que a gente estava dizendo, estava querendo dizer, mas eles entenderam daquela forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz perto dos nossos filhos. O que a gente anda assistindo na televisão? Será que o que passa nas novelas? Será que o que passa nos filmes? Será que o que a gente vê na internet e que a gente permita que eles vejam vai ser bênção na vida deles? Vai colocá-los no caminho do Senhor? Ou não tirá-los do caminho do Senhor? Porque a gente rala, irmãos, a gente rala para manter nossos filhos no caminho. O mundo aí fora tem um monte de coisa boa para oferecer para eles. É tudo muito lindo, é tudo muito gostoso, é tudo muito legal. Só que a gente sabe que por trás de tudo que o mundo nos oferece é a morte. E a gente não pode querer isso para os nossos filhos. A gente não pode ter uma televisão como porta de entrada do mundo para os nossos filhos. Nós temos que livrá-los disso. Sabe? A gente tem internet, hoje em dia tem tanta coisa boa na internet. Desenho, filme educativo, filmes que falam do Senhor, desenhinhos para os mais menorzinhos que falam do Senhor, que ensinam o que nós às vezes não temos capacidade para ensinar, nem tempo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós assistimos, porque tudo aquilo que nós assistimos, nossos filhos vão assistir também. E tudo que eles veem desde pequenininho, eles vão crescer achando que é normal, que tudo pode. A criança, até os 7 anos de idade, eles não têm o discernimento do que é real e do que é fantasia, do que eles assistem na televisão. Até os 7 anos de idade, tudo aquilo que eles veem na televisão, para eles é real. Para eles aquilo acontece. Então, se ele vê alguém sendo metralhado, para ele aquela pessoa está sendo metralhada. Se ele vê uma cena de sexo na televisão, ele não entende, mas ele vai procurar saber o que é. Mesmo que seja uma cena levezinha, uns beijinhos, aquelas coisas que aparecem em novela, que hoje em dia está mais do que beijinho. Eles vão procurar saber o que é, antes da hora. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vivemos. Nós somos o exemplo na vida dos nossos filhos. Tudo que nós fizermos, os nossos filhos vão fazer também. Aleluia. E isso pode custar a vida ou a morte deles, física ou espiritual.
são uma bênção na vida da gente, não são, irmãos? Amém. São dois anjos que Deus colocou no nosso caminho para nos mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Não é, irmãos? Amém. Eles muitas vezes, nós seguimos tudo que eles falam, muitas vezes até sem concordar com eles. Eles falam e a gente fica assim, ai meu Deus, será? Às vezes a gente coloca até em questionamento aquilo que eles passam para a vida da gente. Mas por que a gente segue eles? Porque a gente vem aqui na igreja e eles tratam a gente bem? Porque a gente vem aqui na igreja e eles não pregam dinheiro, dinheiro, dinheiro? Não, irmãos. A gente os segue porque eles são exemplos a serem seguidos. Eles são exemplos de fé, de força, de coragem, de resistência, de presença de Deus. Eles são um casal que nós queremos ser um dia. E os nossos filhos é a mesma coisa. Como nós vemos os nossos pastores, os nossos filhos nos veem. Olha a responsabilidade que nós temos. Porque se o pastor ou a pastora fizer qualquer coisa, pisarem um pouquinho fora da linha, por quê? Misericórdia. Aí começa a murmuração, começa o falatório, começa tudo. Aí tudo de bom que eles fizeram cai por terra. Os nossos filhos é a mesma coisa em relação a nós. Amém, irmãos? Amém. Semana passada, domingo passado, nós encerramos aqui o nosso ciclo de orações que nós fizemos por 7 semanas com o direcionamento do Espírito Santo. Infelizmente, poucas mães vieram e pais nenhum. Isso foi muito triste, mas o Espírito Santo de Deus estava conosco todos os domingos, nos direcionando, nos dando força, nos mostrando o que nós devíamos orar, o que nós devíamos fazer. E o que ele mostrava para nós? Não orem pelos seus filhos, orem por vocês mesmas, porque é vocês que têm que mudar. Não é, irmã Cida? É isso que ele nos direcionava. Orem para vocês primeiro, mudem vocês primeiro, porque através da mudança de vocês, vocês mudarão seus filhos, vocês ganharão seus filhos adolescentes que não estão no caminho do Senhor, porque Deus é fiel, Deus cumpre a palavra, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, foi mais uma confirmação do Espírito Santo dessa minha pregação. E foi tremendo, irmãos, porque terminou semana passada, domingo passado, e eu ia pregar essa palavra nesse sábado. Então Deus é maravilhoso, Deus é tremendo em tudo que Ele faz. E me direcionou para o exemplo, exemplo e exemplo. Então, irmãos, se na igreja nós somos amáveis, pacientes, educados, solícitos, tudo de bom, mas quando a gente chega em casa, fazemos tudo ao contrário, aí como que fica o nosso Deus na cabeça dos nossos filhos? Para eles, para os nossos filhos, principalmente os pequenos, a gente vive uma mentira. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é todo poderoso, Ele não é capaz de nos mudar. Então que Deus é esse que a gente serve? Que na igreja a gente trata todo mundo bem, a gente faz tudo e chega em casa a gente se transforma em tudo aquilo que nossos filhos não querem. Se agirmos dessa maneira, irmãos, como que a gente quer um dia que nossos filhos sirvam o nosso Deus? Que nossos filhos estejam aqui louvando, profetizando, evangelizando. Como, irmãos? Como que nós vamos brotar esse desejo no coração dos nossos filhos para sermos o nosso amanhã? Se Deus chegasse para os nossos filhos hoje e dissesse: eu sou o Deus do teu pai e da tua mãe, qual seria a reação deles, irmãos? Será que eles o aceitariam e diriam:
Eu quero o Senhor na minha vida? Ou eles olhariam para Deus e falavam assim: esse Deus aí, muito obrigado, quero não. Porque se Deus aí não mudou meu pai e minha mãe, o que eu vou querer coisa com ele? Não é, irmãos? É muito sério, irmãos. Criar filho não é brincadeira. O sangue da vida deles está sobre as nossas cabeças. Nós somos o canal que Deus usa para que nossos filhos sigam os seus caminhos. Temos que discipliná-los com autoridade e amor, para que possamos colher os frutos, como está escrito lá em Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, irmãos, façam para os seus filhos aquilo que você gostaria que eles fizessem para vocês. Se vocês desejam que seus filhos sejam calmos, sejam calmos. Se vocês desejam que seus filhos sejam educados, tratem-os com educação, pois eles merecem também. Se desejamos que nossos filhos nos respeitem, temos que respeitá-los também. Se desejamos que nossos filhos sirvam e respeitem o Deus que nós servimos, temos que viver a verdade da palavra de Deus em nós mesmos. Amém. Todos os dias. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês o que vocês devem ou não fazer para criar os seus filhos, porque esse assunto é muito amplo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara e objetiva. E nos diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. E quem é esse caminho, irmãos? Em João 14:6 nos mostra: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, nós temos que viver esse caminho. Desejem esse caminho de toda a sua alma, de todo o teu espírito. Porque eu posso dizer para vocês, por experiência própria, esse caminho, esse Deus, ele muda, ele transforma, ele traz vida, harmonia, ele derruba barreiras que parecem ele faz milagre, irmãos. Quando eu era do mundo, eu desejava que meus filhos fizessem faculdade, tivessem um bom emprego, construíssem suas casas, constituíssem família. Mas hoje, irmãos, eu desejo que meus filhos conheçam o Deus que tirou a mim e o pai deles da morte, da escravidão do pecado e do inferno. O Deus que nos restaurou, o Deus que nos deu, que saciou a nossa sede e não tivemos mais sede. O Deus que saciou a nossa fome e não tivemos mais fome. Glória a Deus, aleluia. Eu desejo que meus filhos busquem, sirvam esse Deus que eu sirvo, que nos deu vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Que herança vocês querem deixar para os seus filhos? A maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos é a palavra de Deus. Aleluia. É o caminho do Senhor. Porque a palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos é a palavra do Senhor e o seu caminho. Deus já tem tudo preparado para a vida deles, para a nossa vida. Todos os dias dos nossos filhos já estão escritos. Basta que nós mantenhamos eles no caminho do Senhor, para que tudo aquilo que Deus escreveu na vida deles se cumpra verdadeiramente. Aleluia. Irmãos, busquem, tenham fome e sede, desejem mais e mais de Deus. Busquem-o na palavra, no jejum, na oração. Venham à casa do Senhor, deem sacrifícios de louvor, sigam seus mandamentos, santifiquem-se, fujam do pecado. A sua mudança será
a mudança dos seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. E para concluir, irmãos, ter autoridade com amor é seguir o exemplo de Jesus, pois Ele é a autoridade, Ele é o amor. Glória a Deus. Vivam essa autoridade e colham o fruto dos seus filhos, porque eu já estou colhendo os meus. Os meus filhos, irmãos, através da nossa conversão, eles são outros filhos hoje. Eles estão mudados, eles estão calmos. Por quê? Eu falo por mim mesmo. Eu era uma pessoa que eu não tinha paciência. Eu fazia o que eu disse aqui para vocês, que a maioria dos pais fazem. Eu fazia. E os meus filhos estavam rebeldes, os meus filhos estavam sem paciência. E hoje, irmãos, hoje eu colho o fruto da palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Sejam fiel com o Deus que vocês servem, que Ele os honrará, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Para aqueles que ainda não têm filhos, gerem isso na vida dos seus futuros filhos. Profetizem que seus filhos serão uma bênção na vida de vocês. Amém? Querido Deus, soberano.
potencial deste lugar. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui potencializados por esta palavra. Vamos olhar para os nossos filhos hoje diferente. Amém. Vamos ensinar essa verdade. Feche teus olhos. Agradeceremos a Deus por este dia, por este culto, por esta palavra a qual foi ministrada ao nosso coração. Pois são verdades absolutas de Deus para nós. Senhor, em teu nome eu quero te agradecer nessa noite. Pois verdadeiramente tu habitas neste lugar. A tua presença, ela é real e nosso meio nessa noite. Pois o Senhor nessa noite